Glória a Deus. Vou pedir os irmãos aqui, ó, para ficar nesse canto de cá, ó. Que aí a gente dá uma juntada, dá uma esquentada aqui, né? O ar-condicionado tá? Tá bem frio. Paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Como é que tem sido a semana aí, né? De luta, correria, bênçãos, né? O Senhor tem falado com você durante a semana? O que tem acontecido, né? Eu aprendi uma coisa, a ficar atento às coisas que acontecem. Porque ali o Senhor fala com você. Ali o Senhor vai mostrar para você o que está acontecendo. Será por que isso? Deus está trabalhando na sua vida. Existe um propósito para você nessa terra. Você não nasceu aqui à toa. Tem um propósito para você. E esse propósito é um bem comum. O Senhor vai usar você para abençoar outras vidas. É através da sua vida, através do seu testemunho. O que você tem feito? Existe a opção de não fazer. Você pode não fazer. Mas se você não cumpre, você deixou sua vida sem objetivo. E aí não faz sentido viver aqui? Para quê? Essa correria? Não faz sentido. O sentido faz quando você cumpre o propósito do Senhor. E é para isso que você está aqui. E eu gostaria de trazer uma palavra para vocês aqui nessa noite, que está em Apocalipse. Deus tem falado comigo sobre isso, tem ativado isso na minha vida, e eu entendi que era para esse dia também. Então eu não sei porque o Senhor te trouxe aqui, é para você ouvir essa palavra, creio nisso. Ou talvez você vai falar essa palavra para alguém, alguma coisa vai acontecer com você, amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, no versículo 29. Amém? Posso? Esse é o tema da mensagem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu vou repetir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, o que Jesus diz às igrejas. Esta é uma palavra, o Apocalipse 2 são cartas que Jesus falou através de João. João estava na ilha de Patmos, João estava preso, porque naquele período que era assumido pelo Império Romano, eles perseguiam os cristãos. Nós estamos falando aqui de cerca de 90 anos após Jesus, 90 anos depois de Cristo, cerca de 60 anos após a morte e ressurreição de Cristo. E lá estava João preso na ilha de Patmos. Ele era um dos últimos que teve contato direto com Jesus, os últimos apóstolos vivos. Ele talvez seria uma referência naquele lugar por conta disso. Você viu Jesus pessoalmente? Como é que ele era? Ele podia falar, não, Jesus era desse jeito aqui, ó. Jesus era assim, 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 assado. E é interessante ver aqui como que Jesus, mesmo depois da sua ressurreição, mesmo depois de ele ter subido ao céu, ele tinha esse relacionamento ainda, porque ele falava com João. E aí, Jesus, utilizando ele, ali naquele momento, começa a escrever para 7 cartas da Ásia Menor, conhecido como Ásia Menor aqui na palavra de Deus nesse período, que onde é hoje a Turquia, que é um país que fica entre a Europa e a África, né? Divide os dois. A ilha de Patmos também é uma ilha que fica próxima dessa região. E aí Jesus pede para que João comece a escrever. E por que eu trouxe essa palavra aqui? Porque essas igrejas, essas 7 igrejas, elas se assemelham com muitas igrejas dos dias de hoje. Essas pessoas se assemelham com as pessoas dos dias de hoje. Claro, devido às proporções. E eu preciso explicar para você como é que era essa igreja desse período, para que você possa se situar. Essa igreja aqui não eram igrejas como as de hoje, grandes templos, instituições religiosas, não. Esse período aqui era como nós estamos aqui agora, um pequeno grupo, talvez sentados em círculo, talvez como se fosse hoje a nossa célula,
São pequenos grupos. E neste momento aqui, neste período aqui, havia perseguição. Então teria que ser escondido, teria que ser calmo, teria que ser em lugares ermos, teria que ser em lugares que não pudessem ver. Mas também era uma igreja muito ativa no que se diz respeito ao evangelismo. Então um chegava para um outro e falava: nossa, eu descobri uma coisa interessante sobre Jesus. Cara, você tem que ir lá para você ver como é que é. E assim a história ia se propagando. Além, é claro, dos apóstolos que foram em viagens e foram espalhando o evangelho. E aí eles iam se encontrando. E eu acredito também que esses encontros não eram tão sequenciados assim como é hoje, que você vem na igreja todo domingo. Como é que era? A vida caminhava normal no seu trabalho, quem era do campo ia para o campo, quem era do comércio. E você pode imaginar aí como nos filmes, aquelas vilas do Oriente Médio, as pessoas indo e vindo nas ruas, a vida é normal. A vida seguia normal. E de vez em quando, em algum momento, algum período, haviam-se esses encontros em lugares escondidos. E aí Jesus fala para essas 7 igrejas. E a primeira igreja que eu gostaria de trazer aqui para você, eu vou falar sobre 3 dessas 7 igrejas, aos quais eu entendi que pudesse ser interessante para essa noite. E a primeira igreja que Jesus fala é a igreja de Éfeso. E eu gostaria que você lesse comigo, que está lá no capítulo 2, no versículo 1. Me acompanhasse. Que está dizendo o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Jesus tem um padrão em todas as cartas. Ele sempre se apresenta de uma forma diferente. Ele sempre se apresenta. Também tem um outro padrão. Ele sempre faz, ele nem sempre, aliás, tem uma igreja que não recebeu isso, mas na maior parte das vezes ele faz um elogio primeiro a essas igrejas. E você vai perceber aqui no versículo 2: conheço as suas obras, tanto o seu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, os achastes os mentirosos, e tem perseverança e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Jesus faz um elogio a essa igreja. Fala: eu estou te vendo, eu estou vendo a sua dificuldade, eu estou vendo o seu labor, eu estou vendo o seu trabalho, eu estou vendo a situação que você está passando. Também estou vendo que para que você possa continuar sendo cristão, você está precisando se proteger, precisando se cuidar. Eu estou percebendo você. Eu creio que Jesus também fala com você nessa noite dessa forma: olha, eu estou te vendo, eu estou vendo como é que está sendo a sua vida, eu estou vendo o seu choro, eu estou vendo a sua situação. Só que tem uma situação aqui complicada. E aí Jesus começa a falar no versículo 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quantos de nós estamos frios espiritualmente? Quantos de nós deixamos o primeiro amor com Cristo? Quantos de nós nem sabemos como buscar a Cristo da melhor forma possível? Se eu perguntar para você qual foi a última vez que você fez um jejum, talvez você nem sabe qual foi a última vez que isso aconteceu. Mas o jejum tem um poder tão incrível de trazer uma sensibilidade tão grande, de poder ouvir a voz de Deus audível, em alto e bom som, mas você nem sabe disso. Às vezes quando eu falo em jejum, alguns, talvez imaturos espirituais, imaturos, vão dizer: estou fazendo jejum de televisão, estou fazendo jejum de Coca-Cola. Você nem sabe o que é jejum então, meu irmão. Essa é a vida de muitos cristãos aqui dentro da igreja. E Jesus está dizendo: olha, eu tenho contra ti, você abandonou o primeiro amor. Eu estou te cobrando o primeiro amor. Quantos de nós não oramos, não buscamos aquilo que o Senhor tem para nós? Foi o que eu disse no início: todos nós temos um propósito, mas para que você possa saber qual é esse propósito, o Senhor precisa falar com você.
E essa deve ser a nossa busca intensa. Mais do que prosperar, mais do que ganhar o dinheiro suficiente para que você possa fazer as coisas que você precisa. Comprar sua casa, seu carro, colocar seu filho na escola e tudo mais. Mais do que tudo isso. E Jesus cobra isso aqui em Éfeso. Lembra-te, no versículo 5, lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E olha o que Jesus fala: e se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que isso significa? Candeeiro é uma lamparina, uma lanterna. Eu vou tirar do lugar a lanterna de você. O que isso quer dizer? Eu vou tirar a luz. Eu vou tirar as claras de Deus, a luz de Deus na sua vida. Eu vou tirar o Espírito de perto de você. Você tem noção? É não ouvir mais a voz do Senhor. É viver por conta própria. Tem gente que acha que não é possível perder a salvação, mas aqui já começa a mostrar que não é bem assim. Aqui já começa a mostrar que não é bem assim. Sabe por quê? Porque ele vai continuar, ele vai falar o seguinte. No versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, aquele que se arrepender, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O que é isso? A vida eterna com Cristo, a salvação, o paraíso, as maravilhas que Deus preparou para nós. Ou seja, o contrário disso também existe. A você que continua frio, a você que continua sem proximidade com o Senhor, sem a busca pela santidade, para você é o contrário disso. Para você eu vou afastar o meu espírito. Essas são muitas das igrejas, esses são muitos de nós, frios. Mas o que eu quero para você, e o que o Senhor quer para você, e Ele corrige quem Ele ama, é que você se alimente da árvore da vida, que está lá no paraíso, que está lá no céu. E nós não sabemos nem a metade, nem um mínimo, nada de nada do que vai ser o céu, nós não sabemos nada. Mas eu posso dizer para você que é grandioso, que é maravilhoso, e que é muito melhor do que isso aqui. Que é muito melhor do que isso aqui. E aí Jesus escreve para a segunda igreja que eu quero trazer hoje. É a igreja de Pérgamo. E eu quero que você preste bastante atenção nessa igreja, porque muitos de nós estamos vivendo isso também. Lá no versículo 12, leia comigo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Olha Jesus se apresentando de novo aqui. Aí Jesus faz um elogio. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. É muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje. A gente não tem de fato a perseguição cristã, mas nós estamos vivendo em um lugar em que de fato parece que Satanás botou seu trono, sentou e falou: isso é meu. Se você falar demais, você é homofóbico. Se você falar demais, você é alguma coisa aí que vão te dizer, vão te excluir, vão querer te cancelar, como diz os dias de hoje. Os princípios distorcidos, os valores distorcidos, essa é a vida que nós estamos vivendo hoje. E Pérgamo era uma cidade assim também, idólatra. Era uma cidade regrada à imoralidade sexual. E essas pessoas, esses cristãos estavam naquele meio. E de fato eles não negavam a fé. E entre eles havia um que morreu, mas eles continuaram firmes, continuaram de pé. Só que Jesus fala no versículo 14: tenho todavia contra ti
algumas coisas, pois, que tens aí, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. E eu quero explicar isso para você e trazer para os dias de hoje. Falou sobre duas coisas: doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Doutrina de Balaão, para que eu possa explicar para você de forma simples, seriam aqueles falsos profetas, os que hoje são os falsos pastores, os que levam o povo em uma direção, naquele argumento como se fosse a palavra de Deus, mas na realidade é a palavra de Satanás. São muitos daqueles que falam mansinho: meu querido, meu lindo, 2025 vai ser fantástico para você. Talvez você já se identificou. Meu lindo, faça isso. Quer mais exemplo? Igrejas que agora têm festas de Halloween com outro nome, mas a abóbora está lá. E as pessoas se alimentam das comidas dali. É a mesma coisa. Quer mais? Em junho vai vir a festa junina. As igrejas estão fazendo lá o quentão, a canjica doce, não sei o quê, e muitas pessoas estão se alimentando. Aí muitas pessoas vão dizer: não, está consagrado, está tudo certo, vai. Olha Jesus falando para essa igreja aqui, pessoas que estão se misturando às coisas de Satanás. E os nicolaítas? É o famoso, para os dias de hoje, eu poderia exemplificar, os crentes modernos, os crentes atuais, os novos, os moderninhos, que vêm para a igreja no domingo de manhã, adora, canta as canções, por ele que eu estou gastando a minha vida. Tá bonito, até aí tá bonito. Aí vai embora para casa, aí faz seu churrasquinho lá no domingo de tarde, tá tudo certo até aí. Aí daqui a pouco começa, aí pega a JBL. Quem conhece JBL? A caixinha de som. Aí vai escolher a canção Zezé de Camargo e Luciano. O dia que sair de cá, começa. São os crentes novos. Aí vem depois o Imperador, vem não sei quem mais. Aí daqui a pouco abre a geladeira, a long neck, a Heineken geladinha. São os crentes novos. A taça de vinho, os crentes novos. Sabe o que eu tenho visto ultimamente? A irmãzinha vem, são os nicolaítas, dessa forma. Chega no domingo de manhã, posta a fotinha da Bíblia e o altar. Tuf! Abençoado por Deus. Aí chega na segunda-feira, vai para academia, coloca a roupinha do decote bem alto, da roupinha bem marcada, fotinha na frente do espelho, arrebita. Imoralidade sexual. Os crentes dentro da igreja. Você quer mais? Os irmãos são cristãos, são da igreja. Aí na escola do seu filho vai começar a festa do carnaval agora. Aí para o seu filho não ficar chateado, você vai lá e veste ele com a roupinha do carnaval, a menininha com a Mulher Maravilha e o rapaz com o Superman. Foge. Essa é a vida de muitos cristãos. Está bonitinho demais. A irmãzinha aqui, ó, dançando, ministério de dança, ó, tá bonito. Aí depois chega a festa junina, chapéuzinho, pintinhas, sainha rodada. É a mesma pessoa. Irmãos, não estou falando mentira não, eu já vi. São os crentes. E Jesus está só olhando. Sabe outra coisa, meus irmãos? Se você tem hoje uma rede social, que seja Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, qualquer um desses,
Eu tenho certeza absoluta, meu irmão, não precisa se assustar com o que eu vou dizer. Eu tenho certeza absoluta que nos últimos 30 dias você deve ter visto algum conteúdo com conotação sexual, alguma coisa. Você com certeza viu. Eu tenho certeza disso. Você está entranhado em um ambiente onde Satanás botou o trono dele. Mas o problema nem é esse. O problema é da forma como você recebe tudo isso. O que mais acontece? Você rola aqui. Sabe o que é isso, irmão? Imoralidade sexual também. E como você tem recebido isso? Às vezes é uma piadinha, é um conteúdo que tem um casal fazendo alguma coisa que tem uma conotação sexual, é uma mulher seminua, é alguma coisa que chama a atenção das mulheres, e por aí vai. Nós estamos entranhados em tudo isso. Eu não estou aqui querendo fazer uma nova doutrina, como fizeram no passado, proibindo as pessoas de ter televisão. Os meus avós são do tempo que era proibido assistir televisão. Só que chegou uma hora, pastor Avilson, que a televisão era comprada, escondida dentro do guarda-roupa. Até o dia que um descobria e virava escândalo dentro da igreja. Hoje as pessoas têm 5, 6 televisões em casa ou mais. Bobagem. Porque não é o que você vê, é a forma como você se alimenta disso. Então eu não quero aqui falar para você agora apagar todos os aplicativos, não. Até mesmo porque dá para fazer muitos bloqueios. E às vezes passa e você sai fora. Sai fora. Opa, não, tchau. Quanto tempo você gasta nisso? E quando a palavra do Senhor está falando sobre os nicolaítas, eu entendi perfeitamente. Eles eram dessa forma, agarrados na imoralidade sexual, e tinha pessoas que viviam atrás deles. Sabe o que Jesus fala aqui? No 16, portanto, arrepende-te. E se não arrepender, venho a ti sem demora contra eles, pelejarei com a espada da minha boca. Irmão, se do jeito normal é difícil, imagina Jesus batalhando contra você. Um ar de Cristo contra você, tu já era. Imagina Cristo batalhando contra você com a espada que sai da boca dele. Mas é isso que Cristo está falando para você. Se você não se arrepender, Ele vai agir contra você sem demora. Quantos de nós estamos nos perdendo? Quantos de nossos irmãos estão se perdendo? Não me chama na quarta-feira não, que é jogo do Galo. Não me chama não, que é jogo do Cruzeiro. Não, você vai ter que ir, você vai ter que ir, você vai ter que ir, vai ter que tocar. Ah é? Vou ter que tocar? Vou botar o jogo aqui. Gol do Galo. Você acha que Cristo está recebendo sua adoração, meu irmão? Se você está sentado aí, deixa eu ver como é que está lá o Instagram. Meus irmãos, você acha que Deus está recebendo você? Preste atenção. Cristo está nos chamando para um arrependimento verdadeiro, uma vida verdadeira, de quem nasceu com um propósito, uma missão. Você não veio aqui à toa, não. Não tem problema você assistir o jogo do Atlético, não tem problema, não tem problema. O problema é que você incorpora o negócio. Você encarna o torcedor. Esse que é o problema. E não importa mais nada se não for isso. Jesus está dizendo, olha, se você não se arrepender, eu vou pelejar com você. Sabe o que eu estou vendo? Sabe o que é isso? É Deus falando, você vai para o inferno sim. Você vai ser condenado sim. Mas o que Jesus fala? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo. O que significa isso? Maná, vamos voltar lá no Velho Testamento. O que é o maná? O maná era a provisão que Deus dava para o povo
hebreu sobreviver no deserto, a saída do Egito. Deus dava o maná. Lá não tinha como plantar, não tinha como fazer nada. Então caía do céu a provisão. E aí eu penso também o seguinte, para você que não se arrepende, o contrário também pode acontecer com você. A falta da provisão. Mais uma vez, eu não quero criar nenhuma doutrina aqui, porque muitos problemas que nós passamos são porque Deus está permitindo para que você possa ser educado, para que você possa ser exaltado em alguma maneira, ou para que você possa ser mudado. Mas existem muitos problemas que acontecem por causa das suas práticas. Muitas delas a falta da provisão. E você não entende. Mas você que vence, você que fala assim, eu não vou cair nessa mais. Pornografia, masturbação, tudo isso. Deus está me colocando na memória palavras para falar. A você que vencer todas essas coisas, eu vou te dar o maná escondido, bem como te darei uma pedrinha branca. Sabe o que é isso aqui, pedrinha branca, com um nome novo? É um atestado novo. Naquele tempo lá tinha uma pedrinha onde colocava os nomes das pessoas, no qual você tinha acesso a certos lugares através disso. É como se fosse um crachá. O que Jesus está falando? Eu vou te dar uma certidão com um nome novo, limpo. Um nome limpo, puro, no qual vai ter uma lista, que esse nome vai estar nessa lista. E quando esse dia chegar, o seu nome vai ser lido, esse nome novo vai ser lido. Ah, fulano de tal, pode entrar. Vinde benditos meu Pai, pode entrar. Jesus está falando sobre a salvação mais uma vez. Está falando sobre a vida eterna com Cristo. Eu vou te dar um nome novo e limpo, ao qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Jesus está prometendo a salvação para aqueles que vencem. E a terceira e última igreja, terminando. Das 7 eu peguei 3 igrejas. A última igreja que eu quero trazer aqui nessa noite é a igreja de Laodiceia, que também se assemelha com muitos de nós. Lá no capítulo 3, versículo 14. Abra para ler junto comigo aí. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus se apresentando mais uma vez. E essa igreja aqui não teve elogio não. Versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera se fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Por que Jesus falou que quer vomitar esse povo aqui? É um sentimento de hipocrisia. São os hipócritas dentro da igreja. Você não é quente nem frio. Você não é frio ao ponto de falar assim, não quer nem saber de igreja, não quer saber desse povo não sei o quê. E você não é quente ao ponto de ser fervoroso. Você é morno. Você vai para a igreja, bonitão. Você participa bonitão, participa do louvor, participa dos ministérios, está aqui. Mas você é morno, mais uma vez. E hipócrita. É interessante que Jesus fala sobre essa questão do abastado, porque de fato nós, por exemplo, aqui em Belo Horizontinos, nós temos uma vida difícil em alguns aspectos, mas é boa. Porque se você tiver a oportunidade, por exemplo, de ir lá no interior do Ceará, no interior da Bahia, em alguns lugares, você vai ver que o negócio é pesado. Se você for lá no norte, lá nos ribeirinhos, você vai ver que não é bonito de se ver em comparação à nossa realidade. Então somos uma igreja em boas condições. Talvez se você ficar só aqui no Filho, você não vai ter tanto entendimento de certas coisas, mas se você der uma rodada nas igrejas, você vai perceber quantas pessoas em condições fantásticas estão chegando nas igrejas, de carros importados,
chegando, opa, chegou. Algumas igrejas essa é a realidade, de empresários ricos, bem-sucedidos. O problema é que muitos destes, não estou dizendo todos, mas muitos destes são hipócritas. Dizem coisas e fazem outras. Julgam coisas e são outras. O pecado está entranhado na vida deles, entranhado em corrupção, na idolatria ao dinheiro, as coisas desse mundo, apegado às coisas desse mundo. Jesus quer vomitar. Está a ponto de vomitar de você. Tipo assim, quanta hipocrisia. O que Jesus vai continuar falando? Versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado. Ou seja, você acha que você é riqueza? Você acha que você é grandes coisas? Eu vou te mostrar o que é grandes coisas. De mim é que tem o ouro. Você precisa comprar o meu ouro para você ser pelo menos grandes coisas. Ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires. Você acha que essa roupa é demais? Ou seja, você acha que a sua proteção, o que você tem, você acha que é coisas demais? Você tem que comprar de mim, a fim que não se manifeste, não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os seus olhos. Cara, você tem que se enxergar. É isso que Jesus está falando. Você precisa se enxergar, olhar no espelho. Bota um colírio aí, meu filho. Você está vendo? Não, você não está vendo que infeliz que você é. É isso que Jesus está dizendo. 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez Jesus prometendo a salvação eterna. Meus irmãos, nós não podemos viver as coisas deste mundo. Nós não podemos ficar apegados às coisas deste mundo. Nós precisamos de fato mudar a nossa maneira de viver. Nós precisamos mudar o jeito, a nossa forma de pensar, a nossa forma de encarar aquilo que a gente consome. A nossa vida precisa ser uma busca intensa pelo propósito que o Senhor quer de mim, Senhor. Eu não saio do lugar se o Senhor não me mostrar para onde eu vou. O Senhor me colocou aqui por algum motivo. O que o Senhor quer de mim, Deus? O que o Senhor quer que eu faça? Eu vou fazer. Eu fui, eu comprei, eu fiz. Eu saí do Brasil, fui para outro país viver lá. Mas se Deus não te chamou, foi à toa. Se Deus não falou para que você fizesse, para você comprasse, para você agisse, foi à toa. Nós não podemos viver conforme o nosso querer, mas sim conforme o que Deus quer de nós. E a estes o Senhor tem a vida eterna com Ele. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Glória a Deus. Senhor, o Senhor nos conhece, ó Pai. O Senhor conhece o nosso coração, nossa vida. O Senhor conhece cada detalhe da nossa vida. O Senhor nos formou, ó Pai. O Senhor nos destinou. O Senhor nos deu uma vocação, nos deu talentos. O Senhor nos deu um propósito. O Senhor conhece cada detalhe da nossa vida. Jesus, houve um motivo para que essa palavra fosse pregada, Pai. E o que nós queremos, ó Deus, e pedimos, ó Pai, perdão, ó Pai. Perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, pela maneira como agimos, ó Deus. Senhor, perdoa os nossos corações, nossas mentes, ó Pai.
Senhor, nos ajude, ó Deus, a blindar o nosso coração, a blindar a nossa mente. Senhor, que não caímos, ó Pai, que não sejamos vacilantes, ó Deus, nas armadilhas de Satanás, ó Pai. Ah, Senhor, afasta de nós todo intento do diabo para nos tirar do caminho que o Senhor colocou para nós, ó Pai. Senhor, afasta de nós, ó Deus, todas as armadilhas do diabo, tudo aquilo que chama a nossa atenção, tudo aquilo que nos tenta. Deus, afasta de nós, ó Pai, e nos dê a força, Senhor, para que possamos resistir a tudo isso. Ah, Senhor, não que seja pela nossa força, ó Pai, mas que seja pela força do Senhor. Que seja pela força do Senhor, ó Deus. E que possamos andar conforme o Teu querer, a Tua vontade. E que possamos cumprir, Senhor. E quando aquele grande dia chegar, em que nós estivermos, ó Deus, face a face com o Senhor, nós possamos apresentar uma mão cheia de trabalhos, de tarefas cumpridas, e não mãos vazias, envergonhados, mas sim alegres, porque estaremos face a face com o Senhor, ó Deus. Que possamos entrar no Teu reino, que possamos desfrutar das maravilhas que o Senhor preparou para nós. Ó Jesus, nos ajuda, Pai. Segura a nossa mão, ó Deus, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, que possamos ser uma igreja fervorosa, uma igreja, Senhor, que te busca, uma igreja intensa na busca pelo Senhor, ó Pai. Que possamos jejuar mais, que possamos orar mais, ó Pai, que possamos buscar a Tua face. Em nome de Jesus, é que eu te peço, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, graças a Deus.